crescendo no Senhor. Nele sou mais forte. Sigo então adiante, crescendo no Senhor. Crescendo estou no Senhor. Queria convidar a igreja a abrir Juízes, capítulo 20. Juízes, capítulo 20, conta uma história bem interessante. Me chamou muita atenção o capítulo 19, que a gente não vai ver. Mas eu gosto de explicar bem o que está se passando no contexto. No capítulo 19, a gente vê um episódio muito triste, que conta a história de um levita que vivia que era da família dos que ministravam na casa do Senhor, no templo, né? E ele tinha uma concubina, uma mulher. A Bíblia diz que ela não foi fiel a ele e voltou para a casa do pai. E depois de um tempo ele foi buscar ela lá na casa do pai dela. Ele passou uns dias lá. Na volta, o servo dele falou para ele assim: olha, vamos parar nessa cidade. Ele falou: não vamos parar numa cidade que não é israelita. Provavelmente ele tinha medo de algo acontecer com ele. O povo de Israel, as pessoas em volta não tinham uma visão muito boa, porque era um povo forte, né? Era o povo de Deus. Então, medo, né? O pecado também que as pessoas cometiam, que não era de Israel, né? Então ele parou numa cidade que era de Israel. Ninguém ofereceu nenhuma moradia para ele. Ficando na praça, veio um idoso e falou: olha, eu vejo que você parece ser bom, né? Tem bastante, estava com seus jumentos, tem tudo o que comer, vamos lá para casa. E o idoso levou ele lá para a casa dele. E chegando lá, acontece uma coisa que a gente vê, parece que a gente leu o mesmo episódio lá em Gênesis 19, que conta a história de Sodoma e Gomorra. Todo mundo conhece, não é? Aonde uns anjos do Senhor vai para a casa de Ló, e então o pessoal, os homens daquela cidade, quer abusar dele sexualmente, dos anjos de Deus. E aí Ló fala: não, minhas filhas, levam minhas filhas, mas pelo amor de Deus, não toquem neles. E acontece a mesma coisa com esse homem, com esse levita. Os homens que eram israelitas, o que é bem pior é que eles eram do povo de Deus, era da tribo de Benjamim. E eles falam: olha, tem um homem aí, manda ele para fora, que a gente vai abusar dele sexualmente. Olha só aonde chegou a perversidade do povo de Deus. E então, ele falou a mesma coisa, praticamente as mesmas palavras de Jó: não, pelo amor de Deus, não toque nesse homem. Leva minha filha, ou leva a concubina dele, mas não toca nele. E eles falaram: não queremos tua filha, não queremos a concubina, queremos ele. Mas mesmo assim, o levita jogou a concubina dele para fora da tenda. Os israelitas da tribo de Benjamim abusaram dela e ela morreu. Triste isso, né? Acontecer isso na terra, seja se fosse o povo de Deus ou não, mas é triste, dói isso. E então o homem, o levita, depois de morta, a mulher cortou ela em pedaços e mandou como recado a todas as tribos de Israel. Maneira louca de mandar um lembrete para a pessoa, né? Um recado. Mas foi assim que aconteceu. E acendeu-se a ira do povo de Israel contra a tribo dos benjamitas. E agora a gente vai ver no capítulo 20, verso 28. Entenderam bem o contexto que a gente está? O povo estava em fúria contra essa tribo. Eles
falaram: olha, entregue esses homens que fizeram isso, mas eles preferiram não entregar, preferiram recusar, falaram: não vamos entregar esses que fizeram isso com essa mulher, e pronto. E cravaram uma guerra contra as tribos de Israel, ou seja, Israel contra Israel. Então, na primeira batalha, eles venceram. Eles eram, se eu não me engano, em 24 a 26 mil, no 15 fala, e mataram 22 mil. Mataram muitas pessoas do povo de Israel. Ou seja, o errado está vencendo aí ainda. Eles tinham 600 homens tão habilidosos, que sabe a funda que Davi acertou Golias? A Bíblia fala que eles eram tão habilidosos que eles acertavam um fio de cabelo, se eles quisessem. Olha a habilidade desse povo. E aí na primeira batalha, venceram, mataram 22 mil. No 22 diz assim: mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros, e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os... Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18 mil israelitas, todos eles armados de espada. No 26, então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e oferta de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor. Naquele dia a Arca da Aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? Então o Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Então, vamos lá para o 48, paramos no 29, vamos para o 48. 46. Naquele dia, 25 mil benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. A Bíblia aqui fala que eles clamaram, né? Eles choraram, oraram, falaram com Deus, oraram e jejuaram. Procede? Jejuaram? Jejuaram a tarde inteira. Imagina, em plena guerra, em plena pessoas morrendo, eles jejuando a tarde toda. E essa semana a gente fez a semana do jejum, não é verdade? Todos os dias lá no Facebook, para quem acompanha o Facebook, tem Facebook, eu postei uma mensagem todos os dias, né? Com pequenas mensagens que a gente tira grande proveito, né? Se a pessoa souber explorar, souber trazer aquilo para a vida dela. Jejuar. Alguém se lembra sobre o que jejuamos? Crescimento. Não adianta a gente tentar trazer pessoas, crescer em membros, crescer em tamanho físico, se a gente não crescer espiritual. Algum problema vai ter. Pessoas desestruturadas, o mundo dentro da igreja, porque são pessoas que estão aqui,
mas não têm a base que deveriam ter. E se a igreja não cresce espiritualmente, acontece a mesma coisa. Vamos lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 9. E eu pensando sobre o crescimento espiritual, eu pensei no que consiste o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, vamos ler lá no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quando uma pessoa diz, tal pessoa é grande espiritualmente, cresceu espiritualmente, o que você pensa? Que ela tem sabedoria, não é? Sabedoria sobre o quê? Sobre a palavra. Então, uma igreja grande espiritualmente falando, ela tem sabedoria. A igreja que tem sabedoria, ela teme ao Senhor. Porque, o que diz aqui? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é algo, um puxa o outro. Uma igreja que ela cresceu espiritualmente, ela cresceu em sabedoria. E uma igreja que cresceu em sabedoria, cresceu no temor do Senhor. Então tenham isso em mente. Se você quer crescer espiritualmente, cresça em sabedoria. E cresça no temor do Senhor. Cresça na obediência. O temor, na Bíblia não fala que o temor do Senhor, temer o Senhor, amar o Senhor, não é ser obediente? Vamos lá em Atos 9. Atos, capítulo 9, 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quer crescer em número? Quer fazer a igreja crescer em número? A igreja que cresce em número, ela teme ao Senhor. Então, já vemos três coisas. O crescimento depende da sua sabedoria, depende do seu temor, e o crescimento em número também depende do temor do Senhor. A Bíblia fala em Hebreus que Noé, em Hebreus 11, capítulo 7, que Noé foi movido pelo temor do Senhor. Então, se você quer trabalhar, se você quer ser movido pelo Espírito Santo, você tem que ter temor do Senhor. Aí, o temer. Você teme o que você não conhece? Se alguém me ver na rua, ela vai me temer? Não. Agora, se ela souber que eu matei 10 pessoas, será que ela me teme um pouquinho? Você não teme o que você não conhece. A igreja do Senhor que teme, ela conhece o Senhor. Como conhece o Senhor? Medita. Só há uma maneira de conhecer o Senhor: meditando, conhecendo a palavra. Uma igreja do Senhor, grande espiritualmente, ela se satisfaz na palavra do Senhor, na lei do Senhor, e medita nela dia e noite, como diz em Salmos capítulo 1. A satisfação da igreja grande espiritualmente está na lei do Senhor. E vamos lá em Efésios. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente,
Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A igreja grande, espiritualmente falando, ela ora. A igreja que é grande espiritualmente, ela vive em constante oração. Em Atos 12:5 diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava intensamente por ele. Tem como falar que uma igreja dessa é pequena espiritualmente falando? Claro que não. Dá para perceber o nível de espiritualidade que eles tinham. Então, a igreja grande espiritualmente, ela ora uns pelos outros, se preocupa, quer mostrar que uma igreja é grande espiritualmente, é a oração dela, é a preocupação dela uns com os outros. Então, e por fim, a igreja que é grande espiritualmente, ela jejua. Como o povo de Israel lá orou, jejuou, clamou, orou, chorou. A igreja do Senhor também é assim. Essa é a importância dessa semana que acabamos de ter. E se você não teve a oportunidade de jejuar, esqueceu, não deu importância para isso, saiba que Deus cobrará. Deus cobrará não só por essa semana, mas sim todo o compromisso não cumprido com Ele. A igreja grande, espiritualmente falando, ela tem um compromisso muito sério com Deus. É a noiva dele, não é? Vocês já viram uma noiva não tendo compromisso com o noivo? Não existe. Então, uma pequena receita para uma igreja ser grande espiritualmente falando, crescer espiritualmente falando, é temer o Senhor, ter sabedoria, buscar sabedoria, orar, clamar, jejuar, orar uns pelos outros, se preocupar e ter um compromisso com Deus. Então, agora, com você mesmo, reflita se você tem, se você cresceu espiritualmente falando. Pense consigo mesmo. Quer uma igreja forte? Quer estar numa igreja forte? Que assim seja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, grandioso, poderoso Deus, ó Pai. Encerramos agora, neste momento, Senhor, essa semana maravilhosa de jejum e comunhão contigo, ó Pai. Que possamos sempre estar assim, ó Pai, vivendo uma semana de santidade, ó Pai. Que uma semana de sacrifícios, ó Pai, uma semana de crescimento espiritual, esteja, ó Pai, fortalecendo essa igreja. Esteja fazendo com que possamos levar as coisas mais a sérias, ó Pai, as coisas do Senhor. Que possamos ter um compromisso muito grande contigo, ó Pai. E que o Senhor se orgulhe de ter uma noiva como nós, ó Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do teu Filho amado. Amém. Crescendo no Senhor. Nele sou mais forte. Sigo então adiante, crescendo no Senhor. Crescendo estou no Senhor.